Brasil tem aberto suas portas para um número crescente de imigrantes. Em 2024, segundo o governo federal, mais de 194 mil pessoas chegaram ao país. Deixar para trás amigos, família, tradições e até o próprio idioma é um desafio enorme. Muitos vêm em busca de uma vida melhor e, assim, procuram uma igreja para o fortalecimento da fé. Existe muita carência de parte das pessoas que vieram e trabalham no dia a dia. E muitas crianças também e mais adolescentes. É uma igreja bem jovem. Eu acho que acima da faixa dos 60 anos só temos 2 ou 3 pessoas. O resto é bem jovem. São esses jovens e crianças que migram para o Brasil, principalmente para as grandes capitais. O Rio de Janeiro tem sido uma cidade que ela abraça muito imigrante. Então, a maioria das pessoas que vieram para o Brasil, ficaram no Rio, ficaram para trabalhar. Então, a realidade, principalmente da igreja, nós temos muitos faxineiros, muitas pessoas que trabalham no camelô, principalmente aqui na Uruguaiana, cozinheiros também. Então, é pessoa com emprego informal, não são seletistas. Se temos 2 seletistas é muito, o resto é pessoa que trabalha no dia a dia, então tem as suas dificuldades. Essa é a realidade de um grupo de imigrantes hispânicos que veio ao Brasil para trabalhar e estudar. Juntos, eles planejaram criar uma igreja no coração do Rio de Janeiro. A Igreja Adventista Hispana reúne em sua maioria jovens de vários países que, após os estudos, voltam para suas terras natais. A igreja ela tem uma particularidade muito boa, no sentido que ela é muito itinerante. Tem muito imigrante que vem para estudar, por exemplo, eu vim para estudar, minha família veio para estudar. Aí depois que eles fazem mestrado, doutorado, eles voltam. No momento, hoje, a gente está com 35 membros, 80% peruanos, tem um torno de 15% de brasileiros ou filhos de imigrantes, porém são cariocas. Colombianos também tem no momento. Mexicano também tem, já teve uruguaio, argentino, boliviano, mas a maioria é peruano. A Igreja Adventista Hispana tem transformado a vida de muitos imigrantes que chegam ao Brasil sentindo-se perdidos. Ali, eles encontram apoio, um lar e a chance de usar seus talentos para compartilhar sua fé, como o caso do Johnny, que é membro ativo na igreja. Me sinto feliz e contento porque por muito tempo, quando eu havia perdido a audição, depois a visão, eu já tinha pouco... Me sinto feliz e contente porque há muito tempo, quando eu perdi a audição e depois a visão, eu tinha pouco contato com as pessoas que falam português, muito pouco. Era totalmente em espanhol, com vídeos, quase tudo em espanhol. Então, para mim, é uma grande ajuda, porque pelo menos eu entendo melhor. Não entendia completamente, às vezes pelo meu idioma e por estar frequentando em um país que fala português. Me sinto feliz em falar o mesmo idioma com os meus familiares e com a igreja, nossa família cristã. Me sinto feliz e contente em frequentar a igreja hispana. E aqui na igreja, 2 vezes por mês, eu passo a lição e quando me pedem para pregar, eu preparo meu sermão e prego. Ultimamente me convidaram para estar no Ministério das Possibilidades e já vai fazer 1 ano que eu estou apoiando e compartilhando o que Cristo fez em minha vida e em meu coração. Isso é o mais fácil de falar para as pessoas que não conhecem ou estão conhecendo a Jesus. De falar para as pessoas que não conhecem ou que conhecem, estão recém conhecendo a Jesus. No começo, a Igreja Hispana não tinha um espaço fixo, mas, movidos pelo desejo de falar sobre Jesus em seu próprio idioma, os imigrantes se reuniam onde dava, de calçadas no centro do Rio às salas de uma escola. E a gente começou como um grupo lá na capela da associação. A associação passou por reforma, então a gente teve que sair pela reforma. Aí ficamos no auditório da escola, por um tempo inicialmente de 3 meses, virou 1 ano. Então a gente estava procurando. Aí chegou Semana Santa, 2024. A gente estava procurando um local para fazer a Semana Santa, para abrir a semana toda, para convidar a gente. E, logicamente, na escola a gente não ia ter essas possibilidades.
Então a gente estava na oração. E foi nesse momento que o empresário Marco Aurélio, de 66 anos, entrou na história. Ele cedeu um espaço no centro do Rio, onde antes funcionava a empresa de seu pai. Com esse gesto, um lugar vazio ganhou vida e abrigou projetos da Igreja Adventista. E essa generosidade do Marco Aurélio é relembrada com carinho por seus amigos. O Marco Aurélio é uma pessoa fantástica. Eu já tinha como amigo há muitos anos. Nós temos uma filha da mesma idade, né? Então o nosso relacionamento de amizade era muito grande. Uma pessoa muito dedicada, muito comprometida com o que ele faz. É uma pessoa de um coração gigante. O Marco Aurélio é uma pessoa extremamente sensível, é um homem assim de uma generosidade absurda. Eu vejo ele assim como uma pessoa que traz muitos benefícios para a nossa igreja e contribui muito nessa área de missões também. Após muita oração dos irmãos hispanos, o espaço cedido por Marco Aurélio na Avenida Presidente Vargas virou o lar da Igreja Hispana. Hoje, é ali que os imigrantes se reúnem para adorar e fortalecer sua comunidade. Foi uma resposta à oração. Eu acho que o Papai do Céu já sabia a necessidade, ele já tinha a resposta. E um dia, o nosso pastor, o pastor Gilson, ele falou: rapaz, a gente tem uma notícia. Aí todo mundo falou: qual é a notícia, pastor? Vocês que acham um local lá na Presidente Vargas, no centro da cidade? A gente falou: maravilha, o local é muito bom, para muitas pessoas fica legal, fica perto de onde eles moram. E aí a gente veio conhecer o local e aí depois a gente ficou sabendo que, pela graça de Deus, tinha sido oferecido o local para projetos da igreja, projeto tipo Casa Esperança, a gente poderia fazer o serviço da igreja e graças a Deus, a partir do ano 2024, a gente conseguiu fazer culto de quarta-feira, Semana Santa, Semana de Oração, Semana Evangelística, os clubes a final de sábado à tarde conseguem fazer atividade, então tem sido uma bênção muito, muito grande. A atitude de Marco Aurélio tem inspirado outros a usarem seus recursos para projetos missionários. Seu exemplo mostra como um gesto pode abrir portas para a pregação do Evangelho. Eu acho que o exemplo dele como pessoa, como missionário, é seguir essa pessoa, sabe? Ele mostra pra gente, assim, um caminho, apesar de todas as dificuldades, mas ele deixa um exemplo de otimismo, sabe? De esperança, ele não desiste fácil. Eu acho que o maior exemplo é que ele tem Deus com ele. Esse exemplo ele passa, que ele tem um Deus que não deixa ele fraquejar. Nós estamos aqui na terra de passagem e o nosso exemplo é tudo. Jesus disse: ide, sede meus discípulos, né? Amigo e amiga telespectadora, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vocês viram na primeira parte do programa que beleza que é esse projeto, que envolve muita gente no Rio de Janeiro, mais precisamente no centro mesmo do Rio. Eu tive o privilégio de visitar esse local, que é chamado de Espaço de Bênçãos. Que maravilha, e é mesmo, né? E estamos recebendo aqui aquele que é o benfeitor, que conseguiu fazer com o seu esforço, com a sua perseverança e, por um acaso, um belo dia, resolveu doar esse espaço para esse projeto. Eu recebo um amigo aqui na casa da Novo Tempo. Com certeza. Marco Aurélio Betzler Cardoso. Marco Aurélio, para quem não sabe, acho que nem os que estão aqui próximos, nós somos próximos, né? É verdade. Ele foi da minha igreja há alguns anos e foi o pioneiro da liderança do Mutirão de Natal. Mutirão de Natal. Junto com mais 2 colegas, em 1994. Isso mesmo. E naquela época, você trabalhava na Rede Globo. Sim. Né? Que eu também cheguei a trabalhar alguns anos depois. Cruzamos também a nossa vida em uma época juntos. E você tem uma grande experiência nos bastidores da Globo.
São quase 20 anos, né, Marco? 20 anos. Alegria poder recebê-lo aqui Alegria minha. para falar desse momento seu, né, que você viveu, que você passou, e do seu desprendimento em ajudar nesse projeto voluntário. Hoje, o Marco Aurélio ele é empresário, muito bem sucedido, ele trabalha também num setor especial que envolve construções, né, desenvolvimento de projetos. Mas a gente andou junto em alguns momentos e fomos nos encontrar um belo dia agora, há poucos meses, fui lá e encontro o Marco Aurélio, que hoje está numa outra região da cidade, né, comungando noutra igreja, e a minha surpresa de saber que ele que estava por trás dos bastidores para viabilizar esse projeto. Marco Aurélio, conta pra gente como é que você foi tocado para um espaço tão nobre no centro da cidade do Rio, você ceder completamente para as atividades que a gente viu aí na primeira parte do programa. Sérgio, eu estava na igreja assistindo o culto no sábado e o Edélcio e o Martim foram lá fazer uma apresentação do Casa Esperança. E mencionou onde estava localizado e tal. E eu fiquei pensando, aquele espaço que eu tinha, e já não tinha utilização há algum tempo, o centro do Rio mudou com a pandemia, as empresas para home office, e eu tinha aquele espaço lá vazio. E interessante que eu tentei falar com eles lá na igreja, acabou, mas por alguma razão não aconteceu esse contato. E aí, poucos meses depois, ocorreu o evento dos 30 anos de Mutirão de Natal. Sim. E aí, foi numa casa de espetáculo. Sim, grande. Lá na Barra de Juca. E eu encontrei o Edélcio, né? E eu olhei o Edélcio e o anjo soprou no meu ouvido. Fala com ele, porque eu já tinha a ideia de, como eu mencionei. E aí eu chamei o Edélcio e falei, Edélcio, eu preciso falar com você. Vocês estiveram lá na igreja, fizeram a apresentação do programa, me sensibilizou. E desde aquela época eu já queria mencionar, por alguma razão não aconteceu. E aí eu contei o espaço, o que tinha e que disponibilizaria para a utilização do programa do Casa Esperança. Uma coisa que foi muito interessante para mim é que quando isso efetivamente aconteceu, ele foi lá visitar o espaço, viu a necessidade, porque era próximo de onde já tinha parte do Projeto Esperança. Mas o interessante é que quando eu mencionei, quando eles estiveram na igreja, ele falou comigo, Marco Aurélio, se você tivesse falado naquela época, talvez a gente não tivesse utilizado. Mas hoje, o espaço, parte do espaço que a gente ocupava precisou ser desocupado porque o proprietário precisou. E aí foi uma bênção, porque ele foi ver o espaço, cedeu e hoje está implantado lá. Você veja, então, talvez, né, como Deus age, né? Você fala assim, Deus. Poxa, mas Deus não atendeu minha resposta nesse momento. Naquele momento. Mas não era, espera, né? Não é o nosso tempo, né? É o tempo de Deus. Eu fiquei, e foi interessante, porque foi uma cerimônia, tinham muitos jovens, inclusive do Chile, né? Tinha uma equipe que estava fazendo o Caleb, estava ali trabalhando também no projeto Casa Esperança, né? Como é que você agora, né, vendo aquele espaço ocupado, e tem várias atividades acontecendo lá, você pode até citar quais são, como é que está o teu coração, da sua família, ao ver que está ocupado para abençoar pessoas? É uma felicidade diferente, preenche, toma a gente, porque quando eu assisti lá o culto e vi aquelas pessoas de outras nacionalidades, e também crianças que estavam na rua, participando dos aventureiros, participando de desbravadores se reunindo, a palavra de Deus sendo pregada e as pessoas sendo atendidas é uma emoção diferente, né? Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E você como empresário também, não só empreendedor, mas também um homem de visão, uma pessoa que trabalhou no principal rede de televisão, né, do país, como é que você vê, assim,
as ações que o voluntariado da igreja tem proposto e feito, principalmente no Rio de Janeiro, que parece que cada vez se alastram mais e parece que o coração dos empreendedores, das pessoas, vamos chamar assim, dos leigos, como nós da igreja, estamos envolvidos com a missão. Como é que você vê esse momento? Sérgio, eu vejo um momento muito importante e eu acho que todos deviam se mobilizar para mudar a sociedade, mudar a necessidade, porque a carência é muito grande, né? O Brasil é um país com dimensões continentais, uma população grande, mas com grandes diferenças sociais. Então, é muito importante que os empresários se mobilizem para atender, para ceder espaço, para doar alimentação e, enfim, atender essas necessidades sociais e também a mensagem, né, de salvação, a mensagem de esperança. Tem uma pessoa aqui, tem um recado para você. Vamos ver juntos aqui? Olá, irmão Marco Aurélio. Em nome da Igreja Hispana do Rio de Janeiro, quero agradecer todo esse esforço, essa dedicação, essa parceria que o senhor tem tido com a gente. Tem sido fundamental nesse 2024. O fato de a gente ter um local aí no centro da cidade para se reunir, para louvar o Senhor. Então, tem sido muito importante esse apoio do Senhor para a Igreja Hispana. Em nome de meus irmãos, a gente quer agradecer muito e pedir que o Pai do Céu abençoe sempre. Porque o espaço ele tem múltipla função, quer dizer, ele é igreja, né, para hispanos, ele atende o espaço também para a comunidade, né, para os carentes. Com certeza. E também Caleb e o que vier, né? Desbravadores, aventureiros. Tá tudo aí, é multifunção. Com certeza. Tem uma outra pessoa que também se envolveu nessa história, fez questão de dar um depoimento para você, foi citado por você. Vamos ver aqui. Olá, Marco Aurélio. Prazer em vê-lo aí na Novo Tempo, no programa Fé em Ação, junto com Sérgio Azevedo. Você é uma pessoa muito especial, um engenheiro bem-sucedido, empresário também, que desenvolveu vários projetos, inclusive na área de comunicação, com a rede Globo de Televisão, Projac, grande projeto em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E tem desenvolvido também várias ações junto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Martinho e eu queremos fazer uma homenagem a você. Marco Aurélio, é uma honra poder dirigir algumas palavras a você. Me lembro bem que nos primórdios do Mutirão de Natal, esse projeto do Sérgio Azevedo e da Marli, né? Você estava ali apoiando com seus talentos nessa causa tão nobre e continua, né? Recentemente e agora, no momento, com o Casa Esperança. E é isso aí, Martinho. Casa Esperança teve um impulso muito grande com Marco Aurélio na medida em que ele disponibilizou um andar inteiro em ambiente na área central do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 502, segundo andar, todo para o desenvolvimento do projeto Casa Esperança. E sabe o que aconteceu? Lá se desenvolveu várias ações com as crianças, escola cristã de férias, atendimento médico odontológico e ainda o acolhimento da Igreja Hispana aqui do Rio de Janeiro. É um privilégio muito grande ter pessoas como você ajudando a proclamar o Evangelho e compartilhar Cristo com os nossos semelhantes. Um grande abraço. Que Deus te abençoe ricamente, Marco Aurélio. Um abraço. Marco Aurélio, parabéns por esse desprendimento. A gente sabe do valor econômico, né, de um andar inteiro, de um prédio no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali que foi sempre o corredor do progresso, né, da cidade. E você abrir mão para poder fazer esse trabalho extraordinário. A gente que agradece o seu carinho, o seu desprendimento, e a gente quer também, nesse momento, te agradecer de uma forma assim carinhosa, te deixando, me deram essa incumbência, e eu faço isso com muito carinho, te deixar esse certificado para você colocar lá no seu escritório, na sua casa,
como reconhecimento ao seu trabalho, ao seu desprendimento em prol do próximo. E esse botão do Fé em Ação, para marcar esse momento histórico do programa, por ter estado aqui e contribuído para que mais gente possa também servir a Deus. Amém. Obrigado pela sua presença. Você, telespectador, continue ligado com a gente aqui na Rede Novo Tempo e espero você na próxima semana, nesse mesmo horário e dia, com pessoas especiais como o Marco Aurélio, que fazem diferença aonde estão. Forte abraço e até lá.